Nosso Instagram tá bombando também, hein, gente? Olha lá, @belezevida.ofc, vai lá, porque agora a gente vai bater um papo sobre PMMA. Eu quero ver quem tem dúvidas sobre o assunto. Quem tá com a gente é a Isadora Ragonete, acertei, doutora, que é dermatologista. Muito Bem-vinda! Prazer é meu, que linda! Fique à vontade. Doutora, a polêmica do PMMA voltou. Voltou, ela tá sempre por aí. Ela tá sempre por aí. Pra gente entender, a gente tem vários mitos e verdades pro pessoal de casa. Explica pro pessoal, quem ainda não se lembra de como tudo isso começou. Porque há muitos anos o PMMA, ele era a única coisa que a gente tinha que melhorava a questão do rejuvenescimento, certo? É verdade, sim. E foi isso que deu um boom e que com o passar dos anos agora as mulheres se colocaram, querem retirar. Exatamente. Eu acho que antes de tudo, é muito importante que as pessoas se conscientizem justamente do risco do PMMA e o porquê disso. Certo. Então, o PMMA é a sigla do polimetilmetacrilato. Tá. Ele é um plástico, nada mais que um acrilato que é um plástico. Hoje, na parte estética, ele é ou era aplicado através de um gel com microesferas, pequenas bolinhas compostas desse material. Tá. Essa é a maneira como ele era aplicado. Quando ele iniciou, lá na década de 90, para esse uso estético, ele era usado em uma quantidade menor e isso foi aumentando muito ao longo dos anos. Entendi. Com esse aumento dessa quantidade, nós começamos a perceber os grandes riscos atrelados a esse procedimento. E aí a gente sabe que pode dar problema mesmo, porque ele fica Grudado, grudado. misturado. E a gente não sabe o que é PMMA e o que é, às vezes, a nossa gordurinha, a nossa pele, músculo. Exatamente. Na pele, nós temos muitas camadas. Então, cada camada, o ideal é que quando nós visualizemos, a gente consiga diferenciar o que é cada uma. Tá. Quando o PMMA é aplicado, ele é aplicado nessas camadas, só que por ele conter essas microesferas do plástico, ele se mistura muito no nosso tecido e fica praticamente impossível dele ser removido como um bloco único. Eu vou fazer um paralelo que é muito importante, é uma dúvida muito recorrente também. Por exemplo, se ele é um plástico, um silicone, qual a diferença dele de uma prótese mamária de silicone? Por exemplo, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A prótese de silicone, ela é um produto único, em um invólucro ali, único, estéril, e uma peça que é possível ser retirada cirurgicamente facilmente. Entendi. Diferentemente do PMMA, que se mistura todo no tecido e impossibilita essa retirada com segurança. Olha, belíssima explicação. Vamos para os nossos mitos e verdades. Mandem mensagens no @belezevida.ofc. Na tela, então, o primeiro. O PMMA, ele é proibido no Brasil, doutora? Não, isso é um mito. Hoje, no Brasil, a Anvisa, que é o órgão regulatório desses produtos estéticos médicos, ela permite o uso do PMMA. Tá. Porém, o Conselho Federal de Medicina proibiu completamente o uso médico deste produto. Então, o produto existe, mas não é permitido fazer o uso dele. Ele tem finalidades hoje? A gente pode dizer que, então, a aplicação dele para algo vai servir? Existe uma única concessão feita para o uso do PMMA, que é para pacientes portadores do HIV, do vírus do HIV. Quem tem esse vírus, eles têm uma característica que é a lipodistrofia. Eles têm um consumo muito acelerado de gordura, então o rosto fica muito emagrecido, as estruturas ficam muito murchinhas e também tem uma questão imunológica do PMMA. A longo prazo, ele vai qualquer resfriado, gripe que nós tenhamos, ele pode desencadear uma resposta inflamatória e uma resposta imunológica que pode causar essa complicação a longo prazo. Entendi. Então, granulomas, nódulos, tudo isso. O paciente portador da HIV, por ter um sistema imune mais suprimido, ele manifesta menos essas reações. Então, por isso que neste cenário também é seguro. Puxa vida, E é o único cenário em que o Conselho Federal de Medicina permite o uso do PMMA. Tá certo. Próximo mito ou verdade, olha lá. Por ser permanente, o PMMA exige uma indicação muito mais criteriosa, que é o que você disse agora. Isso é verdade, eu acabei respondendo sem saber na pergunta anterior. É isso, é exatamente por isso. Agora, doutora, como que a gente faz, pacientes, para reconhecer? Porque a forma como ele é colocado é a mesma que qualquer outro injetável, certo? Sim. É confiança no médico.
Só o que eu acho, isso é uma questão muito delicada que a gente precisa prestar atenção. Muitos procedimentos, o paciente, ele fica à mercê do que aquele profissional vai dizer para ele, então ele precisa confiar no profissional. Tá. No caso do PMMA, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a gente precisa entender de fato o que é a substância e que independentemente do profissional, ele pode ser da sua confiança, ele pode ser super capacitado tecnicamente, o problema não está no profissional, mas sim na substância. Tá. Então, não faça, de maneira alguma. Isso eu acho que é o principal. Existem outros procedimentos, todos vão ter riscos, não existe nada que é isento de risco. Sem dúvida. Mas é importante a gente avaliar o risco, benefício de cada um deles. No caso do PMMA, os riscos, eles suprem todos os benefícios. Ou seja, é para não zero, fazer. não Zero, faça, zero, esse é o zero. recado de hoje. Passe longe de Exatamente. PMMA. Sim. Tem mais, olha lá, mito ou verdade? Se o resultado ficou bom nos primeiros meses, não há mais risco de complicações. Isso é um mito. É mito, né? É mito. É justamente uma das principais características do PMMA, complicações a longo prazo. Então, pacientes que colocam o produto 10, 20, 30 anos depois podem apresentar complicações. Meu Deus, que triste. É muito triste. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns pacientes que passaram por isso, que tiveram complicações, e é realmente algo muito desafiador. Hoje a medicina, ela não tem uma solução para tudo isso, uma cirurgia específica, um tratamento específico que consiga retirar todo o material. Por isso que é tão importante a prevenção. Sem dúvida. É algo que tem que ser guiado por um ultrassom o tempo todo, Sim. né? E remover o que é possível, o que está sendo possível. visto. Exatamente. Com cirurgião plástico, Com normalmente. cirurgião plástico. Não são todos os cirurgiões plásticos que realizam essa retirada do material, porque realmente é algo muito delicado e muito limitado. Tá. Então é algo a se preocupar. Tá certo. Tem mais, ó. Mito ou verdade, escrevam pra gente no @belezevida.fc. Nem todo procedimento estético precisa buscar resultados permanentes. Isso é muito verdade. Isso é verdade. E é justamente o caminho que a dermatologia, que a cirurgia plástica segue ultimamente. Hoje nós priorizamos muito mais procedimentos naturais que tenham um tempo de duração menor, mas que vão entregar segurança, naturalidade e uma beleza que condiz com essa ideia atual, com essa estética atual. Isso é o que faz Perfeito. mais sentido para mim também. E hoje, no lugar do PMMA, nós temos os bioestimuladores. Sim, na realidade, o PMMA ele vem com uma proposta de reposição de volume da face. Tá. Quando a gente fala exclusivamente do volume, o ácido hialurônico é uma excelente alternativa e é uma alternativa muito segura. Tá. Como eu disse, ele também apresenta riscos, todos os procedimentos apresentam, mas ele é muito mais seguro. O PMMA ele é composto de um material à base de plásticos, enquanto o ácido hialurônico é composto por um material à base de açúcares. São cadeias de açúcares que formam aquela molécula Tá. e por isso ele é muito mais compatível com o nosso corpo. Perfeito. E também um ponto importante do ácido hialurônico, ele é muito seguro, mas mesmo em um cenário de uma complicação, existe uma enzima que a gente pode aplicar para reverter, seja um resultado estético inadequado ou uma complicação vascular ou algo nesse sentido. Então isso nos Certo. deixa muito seguros para aplicação também. É sempre o ácido hialurônico, doutora, que a gente tem algumas marcas diferentes de bioestimuladores? Ou tem outras substâncias que a gente também usa? Hoje as Neles. substâncias injetáveis mais seguras e mais utilizadas são duas diferentes. Os bioestimuladores de colágeno, que eles têm um mecanismo específico de ação, Tá. e o preenchimento com o ácido hialurônico. Tá. O grande objetivo do bioestimulador é melhorar a qualidade de pele daquele tecido, não necessariamente devolver volume. Por exemplo, uma face que está muito emagrecida, que perdeu peso, que a bochechinha caiu, que não tem aquele contorno tão bem definido, Tá. o ácido hialurônico pode ser uma escolha melhor para essa definição em volume. O bioestimulador, a gente vai pensar mais em cenários para melhora da flacidez Da pele. E tem que ser usado também com muita parcimônia. Mas bom saber que então tem uma enzima que pode reverter a Tanto- aplicação. Sim, tanto em um cenário de complicação ou um resultado estético não satisfatório Não é possível, sim. Muito bom. Belíssimas explicações da doutora, né, gente? Tô adorando. Fico feliz. Vamos pro próximo, olha lá. Mito ou verdade? Esse eu acho que já foi, diretor. Vamos para o próximo. Aí, a consulta médica é tão importante quanto o procedimento. Com certeza é verdade. Isso é Verdade o número absoluta, né? Eu acho que, além de você procurar um bom profissional, a confiança que esse profissional vai te passar nas explicações, isso é algo que eu valorizo muito na minha prática. Eu acho que o paciente ele tem que estar 100% consciente da escolha que ele está tomando, do procedimento que ele vai fazer. Não é um fast food. É. Que o paciente chega no consultório, eu quero fazer isso, isso, isso. Não, não é assim que funciona. Precisa entender
primeiro, quais as vontades dele, Sim, mas qual sim. a real necessidade e o que é possível dentro desse cenário. E alinhamento de expectativas. É Nem verdade. tudo pode ser feito e nem tudo precisa ser feito. Então, quando a gente tem essa conversa clara, coesa, faz muito mais sentido, o paciente se sente muito mais seguro e é uma relação médico-paciente ali que vai ser construída com a base da ciência e da verdade. Concordo, doutora. Agora, ainda falando de PMMA, foi muito utilizado também porque é um material que tem um custo baixo. Exatamente. A questão do custo dele foi, então, Muito importante. né, ditatória, vamos dizer assim, para Sim. ele ter feito esse boom todo. É muito mais barato, por exemplo, do que os bioestimuladores que a gente está falando. Muito mais barato, não tem como comparar. Tá. Uma pequena quantidade do ácido hialurônico, ela é muito mais cara do que grandes quantidades do PMMA. Então esse foi um dos fatores que esse material ficou tão difundido e realizado de uma maneira quase que inconsequente. Puxa vida. Então, Então, isso- desconfiem de um preço muito baixo. Não existe, eu brinco uma frase popular, mas não existe almoço grátis. É. Não tem saída fácil. Procedimentos custam caros, bons produtos custam caro. Então é importante a gente entender e realmente direcionar qual a sua prioridade nesse momento, para não cair em riscos muito aumentados de procedimentos que não valem a pena. Doutora, tem contraindicação os bioestimuladores que você citou agora, falando de ácido hialurônico e dos outros, né? Existem algumas contraindicações, principalmente para pacientes que possuem algumas doenças dermatológicas específicas que aumentam muito a produção do colágeno. Tá. O colágeno, a gente fala muito dele como se ele fosse tudo de bom. E Sim. ele é realmente muito bom, mas nem todo colágeno é positivo. Por exemplo, uma cicatriz hipertrófica, uma queloide, né, que é quando você tem um aumento daquela pele, daquela cicatriz, pode formar nódulos grandes, aquilo é um acúmulo de colágeno. Então a gente não pode querer colágeno a qualquer custo. Entendi. Entende? Então é muito importante a gente entender. Então, pacientes que possuem doenças do distúrbio do colágeno, alguns podem ter contraindicações sim. E tem muitos pacientes, agora você falando até vem na minha cabeça, que só descobrem a queloide, claro, depois que De um tiveram ali procedimento. a cicatriz. É impossível saber se a gente vai ter uma queloide se a gente não teve uma cicatriz. É verdade. Né, doutora? Então, Sim. quem já teve queloide, isso então é algo, um sinal de alerta. pro uso. Na realidade, a queloide eu dei mais como um exemplo Tá de bom. algo onde o colágeno ele é superestimulado. Perfeito. Outras doenças de pele, Tá. doenças genéticas mesmo de pele, Ah. que podem ter essa alteração do colágeno. Doenças como vitiligo, em alguns casos específicos, a gente evita qualquer procedimento estético. Por quê? Tá. Existe um fenômeno na nossa pele, que qualquer machucado, qualquer incisão, qualquer agulhinha, qualquer ferida na pele pode estimular um aparecimento de uma nova lesão da doença Da nessa região. doença. Olha, eu não sabia. Então, algumas doenças contraindicam 100%. E doenças autoimunes, outras também. Outras também. Esses pacientes precisam ter um pouco mais de cuidado. Precisam. É sempre muito importante ter esse acompanhamento médico para discernir o que vale a pena e o que pode. E as tecnologias, doutora, para a gente encerrar? Hoje a gente vive um boom de tecnologia. Sim. E eu, particularmente, sou dessa turma. Eu acho que, né, o menos é mais, então vamos usar o que a gente tem de tecnologia, menos injetável, enfim, essa é a minha proposta. É o que eu tô segurando, a Aham. gente vai, né, eu tô segurando, já tenho mais de 40, mas vou segurando. O que você acha? Não, mas você está muito bem, está segurando muito bem. Obrigada, doutora, obrigada. A gente vai Mas as devagarinho. tecnologias, elas são uma excelente estratégia. Eu sempre gosto de encaixar a tecnologia em um contexto de um plano de tratamento associado a outras coisas. Nenhum procedimento sozinho, ele vai ser suficiente. É. Então, hoje, eu imagino que você já deva ter feito alguns outros procedimentos associados, que é o que uma mulher muito bonita de 40 e poucos Muito anos obrigada. hoje, Eu faço, ela faz para se manter. como chama? Eu faço o ultrassom microfocado e eu faço o Botox? MD Codes. Ah, sim. MD Codes, que é com Perfeito. ácido hialurônico Com só ácido para hialurônico. sustentação aqui. Exato. Então, eu sou uma fã de carteirinha do ácido hialurônico, eu gosto muito porque hoje, como já dissemos, ele é muito seguro e também o efeito estético dele para volume no rosto, não volume exagerado, eu tenho preenchimento no meu rosto também, eu considero um rosto natural. Seu super. Mas para estruturação e para prevenção do envelhecimento, o ácido hialurônico não tem igual. Quando a gente vai para qualidade, firmeza, textura, poros, tudo isso da parte da superfície da pele, as tecnologias elas são imbatíveis. Eu gosto muito de associar lasers, peelings também, químicos, que fazem muito sentido. Então, eu não gosto de pensar só em um único tratamento, Tá. mas a associação deles na quantidade adequada, com o número de sessões adequada para cada paciente, é o que vai fazer diferença.
Tá certo, doutora. Adorei. Palmas, né, Danilo? Que aula! Obrigada. E toda linda. Vai estar lá no nosso YouTube mais tarde, eu compartilho com vocês. Vou agradecer, então, a doutora Isadora Ragonete ou Ragonete, que se diz? Ragonete é o italiano, É o italiano, né? né? Eu sempre pergunto, eu gosto da pronúncia correta, então é o Ragonete, vamos dizer, né? @isadora.ragonete, como vocês estão vendo aí na tela, tem um G mudo. Lá vocês vão encontrar o trabalho dela. Estamos falando de uma médica que é atuante em dermatologia estética facial e hoje veio falar do PMMA. Vocês entenderam, né? Não é pra usar. Não importa quem diga, não faça. É pra usar. Doutora, obrigada. Muito Adorei obrigada te por conhecer. me Parabéns pelo receber trabalho. também. Muito Toda obrigada, linda, Carol. cheia de informação de qualidade. Muito obrigada. Assim que a gente gosta. E a gente volta amanhã ao vivo, 1h. Gente, amanhã já é quinta. Tá voando o tempo, né? Vocês vão estar comigo, né? Eu te espero ao vivo, 1h. Beijo, beijo, até amanhã.